E Dino, quais são as armadilhas mais comuns que os lojistas devem evitar ao planejar suas estratégias para o Natal? A primeira armadilha é ser confiante e achar que o Natal vai vender por conta. Muito lojista cai nessa armadilha da autoconfiança, de dizer, não, Natal é ótimo. Natal eu não preciso anunciar muito não, porque já vende bem. Natal eu não preciso cuidar de tal coisa, porque já vende bem. Né? Então essa é a primeira armadilha. Olha, as tuas estratégias dos anos anteriores não tem garantia nenhuma que vão funcionar esse ano. Então trate dezembro como se fosse o seu pior mês de vendas, mesmo que seja o melhor. O que você pensa comigo? O que você faria como lojista se dezembro fosse um péssimo mês de vendas? Você iria sentar, você iria falar, nossa, por que dezembro é ruim? Ah, porque falta isso, aqui. Quais são os problemas de dezembro? Ah, acontece isso. Quantos domingos tem em dezembro? Vai abrir quantos domingos? Né? Tem algum feriado? Tem cidades que tem feriado em dezembro, né? Além do dia 25, tem dia de Nossa Senhora, que é dia 8, em alguns lugares é feriado, alguns feriados regionais, estaduais e tal. Beleza. Então você olha para dezembro como se fosse um mês problemático, não como se fosse um mês bom. E a partir disso você olha o que você faria para tornar dezembro melhor. Porque é importante lembrar que dezembro é bom para sua empresa, mas é também bom para o concorrente. Sim. E uma das formas de crescer a venda de uma rede de lojas é tomar cliente da concorrência. Então, se já é bom para mim, pode ser muito melhor, porque tem muito dinheiro na praça, tem muito dinheiro disponível. Logo, eu vou precisar de uma estratégia melhor para conquistar mais clientes da concorrência, tá? Então, eu trataria dezembro como o pior mês para eu ter um comportamento diferente, um comportamento em que eu não deixe de fazer nada importante, que eu não deixe de ter propaganda, que eu não deixe de ter ação no ponto de venda, que eu não deixe de ter ação de reativação de cliente antigo. Né? Outra armadilha é o que eu chamo de armadilha do vendedor Pelé. Sabe quem é o vendedor Pelé? Não. O vendedor Pelé, não sei se você sabe, mas o Pelé, lá em 68, 69, ele foi junto com o Santos jogar um amistoso na Colômbia. E aí o estádio estava lotado porque as pessoas queriam ver o Pelé. De repente o Pelé comete lá uma falta grave e ele é expulso do jogo. Juiz, cartão vermelho pro Pelé. O Pelé sai do campo. A torcida veio abaixo, a torcida veio assim com toda a fúria. Por quê? Porque eles estavam lá para ver o Pelé, não era nem para ver o Santos e muito menos o time da Colômbia. Resumo da história, tiveram que trocar o juiz da partida para poder trazer o Pelé de volta. O Pelé literalmente, ele expulsou o juiz do jogo. Tem muita loja que tem um vendedor Pelé. O que é o vendedor Pelé? Aquele vendedor que ele é tão importante para a loja, ele carrega o faturamento da loja, ele vende 2, 3, 4 vezes mais do que a média da loja e por isso ele se torna mais poderoso que o dono da loja. Ele passa a mandar no jogo, né? Ele passa a expulsar o juiz, ele passa a mandar no gestor de loja. Por quê? Porque ele carrega muito poder, ele carrega muita influência. Por que isso acontece? Por causa de um desequilíbrio. Você tem uma pessoa que vende muito, exemplo, uma loja que tem lá 500 mil de metas, tem um vendedor que vende 250, e aí você tem outros vendedores que vendem 30, 40, 50, né? Esse cara, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Porque ele fala, manda embora então, manda embora. Ele sabe que ele leva a loja. Né? O problema não é ter um vendedor que vende muito. O problema é ter muito vendedor que vende pouco. Né? E aí quando você tem esse desequilíbrio, a balança do poder se alterna. Né? E o poder vai para a pessoa. Porque assim, numa loja, o poder não deixa vazio. Né? Ou o líder, ou o gerente está no comando, ou alguém está. Nesse caso, o vendedor Pelé. E aí eu conheci muitos lojistas que tinham muito medo de demitir esse vendedor Pelé, porque ele se torna um problema. Porque como ele sabe que ele carrega a loja, o que acontece? Ele passa a ser indisciplinado, ele não quer participar de treinamento, ele não quer seguir as regras, as coisas são do jeito dele, ele toca o terror nos colegas porque ele não quer que ninguém cresça. Sim. Se os outros crescem, ele perde o poder dele, ele perde a grana dele, ele não está interessado que o time cresça, ele está interessado ele tomar a venda dos colegas. E assim só ele ganha dinheiro. Bom, tem um dono de rede de loja que cai na armadilha Pelé quando mantém essa pessoa, né? Mantém essa pessoa. Qual que é o medo do Pelé? É que ele fala, bom, se eu mandar embora, esse cara vai levar o meu cliente para concorrência. Se eu mandar embora, eu quebro a loja. Uma vez eu conheci um empresário de uma rede de lojas de material de construção, que quando começou a trabalhar com a gente na Rede Milionária, ele falou, olha, eu tenho aqui 7 lojas. Eu tenho 6 que estão crescendo, mas eu tenho uma que não vai, cara. E são todas na mesma cidade. Olha que engraçado. Na mesma cidade, com a mesma economia, com a mesma propaganda, com a mesma tabela de preço, com o mesmo produto, com o mesmo estoque. Como assim? 6 lojas crescem e uma tá andando para trás.
Aí eu fui investigar, eu fui fazer perguntas, né? Mentoria esse processo, a gente entender o problema e ajudar o empresário a entender o que está afastando a loja do próximo milhão, que é isso que a gente faz na Rede Milionário. A gente entende qual é o problema que está afastando o empresário de faturar o próximo milhão e a gente ajuda a implementar um plano que mês após mês, né, faz um crescimento ali de 20%, outro de 10%, outro de 12%, outro de 30%, dependendo do mês. E assim, nessa construção, né, não é da noite para o dia que fatura o próximo milhão, é mês a mês, a gente ajuda a faturar o próximo milhão. E aí eu falei para esse empresário, Wellington, eu lembro exatamente o nome dele, e eu falei, Wellington, me fala como é que é nessa loja. Essa loja é um problema, porque aí é o pessoal que não faz treinamento. Eu falei, como assim o pessoal não faz treinamento? Todas as outras fazem, essa não. Né? Como assim o pessoal não faz treinamento? Não tem jeito, o pessoal não participa e não aplica. Eu falei, mas se a regra, né? Se a regra da empresa é assistir e aplicar o treinamento, como é que o pessoal não faz? Aí eu perguntei, Wellington, quem é a pessoa que, na sua opinião, mais influencia o time? Ele fala, é um vendedor antigo. Para mim é um vendedor que é um problema. Eu falei, por que é um problema? Porque o cara é antigo, ele vende 250 mil por mês e os outros vendem pouco. E ele, assim, o pessoal se espelha muito nele. Eu falei, entendi. Aí, um vendedor Pelé, né? Já pensei na hora, vendedor Pelé. Ele falou, olha, o problema é que o cara, como ele vende muito, não tem jeito, cara, ele manda na loja e ele fala, então me manda embora, que eu não vou fazer treinamento. E aí o que acontecia? As pessoas se espelhavam nele, porque num grupo humano, isso tem que entender da psicologia humana, mano. Num grupo humano, as pessoas, elas não confiam a liderança em quem usa um crachá de líder. Elas não confiam a liderança em quem usa um crachá de gerente. Elas confiam a liderança em quem elas entendem que é a pessoa mais influente. Então, por exemplo, os vendedores lá que vendiam 30, 40 mil por mês, viu o cara vender 250, esse era o modelo de liderança. Só que essa pessoa era uma pessoa mal intencionada. Porque ele estava pensando nele, não estava pensando em fazer o grupo crescer. Sim. O gestor tinha que fazer o grupo crescer. O gestor tinha que fazer todo mundo crescer. Esse cara não. Ele queria ele crescer, queria que os outros se ferrassem. E aí esse empresário tinha muito medo de mandar embora esse vendedor Pelé. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, que exemplo que você quer dar para sua equipe? Que tipo de funcionário você quer para sua empresa? Funcionário que joga para a empresa crescer, para o grupo crescer ou só para ele crescer? Eu falei, não, eu quero que jogue para a empresa e para o grupo crescer, para todo mundo crescer. Eu falei, então, esse cara combina com a sua empresa? Não combina. E aí, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou demitir esse cara. Né? E ele tinha muito medo de demitir, porque ele achava que se ele demitisse, ele ia perder as vendas. Né? E aí tem uma coisa interessante, né? Primeiro que não tem carteira do vendedor, a carteira é da loja. O vendedor, ele aluga a carteira da loja. O vendedor usa a carteira da loja. A loja é do dono, porra. Exatamente. Né? Se a loja é do dono, a carteira não é do vendedor, a carteira é da loja. Bom, ele demitiu o cara com muito medo. O que aconteceu? 3 meses depois, foi exatamente 3 meses do tempo. A venda média dos vendedores que ficaram cresceu 50%. Não compensou a saída do cara. Superou a saída do cara. Sim. Né? Porque aquele cara estava achatando a equipe, aquele cara estava tocando terror, aquele cara estava impedindo que os outros vendessem. Então uma outra armadilha é você ficar na mão de vendedor Pelé. É de gente ruim, é gente que não combina com a tua cultura. Entrega resultado, tá bom, mas não combina com a sua cultura. Entrega resultados sem valores, mentindo, tocando terror, criando um ambiente ruim. Aí não serve, né? Exatamente. Uma outra armadilha sobre dezembro é pensar em achar que janeiro a gente resolve depois. Né? Quer dizer, gasta tanta energia no Natal, gasta tanta energia no Novo, que quando vira o ano você não tem publicidade, você não tem campanha, você não tem propaganda, você não tem um plano para 2024. Né? Você não tem nada para 2024. Aí você vai pensar em 2024 lá no dia 10, 12 de janeiro. O que aconteceu? Já passou 15 dias. Porque até você pensar numa campanha, até você definir a campanha, passar para o marketing fazer, o marketing botar para rodar, já é dia 20 de janeiro. Já perdeu 15, 20 dias. Né? Não dá. Uma rede de lojas precisa ter movimento todo santo dia. Dia 2 de janeiro tem que ter movimento. Então a gente prepara o janeiro agora em dezembro. Por quê? Até porque a agência de propaganda entra de recesso, gráfica entra de recesso, muitas pessoas do segmento entram de recesso. Então você tem que, antes do Natal, ter o teu janeiro planejado.